Rádio França Internacional. E a segunda parte desta emissão, hoje é dia da rubrica Desporto, com Marco Martins. Mas antes, ouvimos o convidado de Liliana Henriques, o investigador moçambicano João Feijó, sobre a província moçambicana de Cabo Delgado, que é palco de ataques terroristas desde 2017. Convidado. Fez este mês um ano que chegaram as tropas ruandesas a Cabo Delgado, no norte de Moçambique, sendo seguidas algumas semanas depois pelas forças regionais da SADC para apoiar os militares moçambicanos no combate ao terrorismo. Segundo dados oficiais, desde o começo dos ataques em 2017, a violência provocou cerca de 4.000 mortos e 800.000 deslocados internos, a violência tendo gerado mais pobreza, que gerou, por sua vez, mais violência. Este é o ciclo vicioso descrito por João Feijó, investigador e coordenador do Conselho Técnico do Observatório do Meio Rural em Maputo, que segue de perto a situação de Cabo Delgado. João Feijó refere que, com a chegada das tropas estrangeiras, há melhorias sensíveis, mas considera ainda assim que não há mudanças significativas no cenário vivenciado no extremo norte do país. Não há dúvida que a situação está melhor do que estava em abril de 2021. Hoje a população de Palma está mais segura, hoje regressa-se a Mocima da Praia, mesmo à vila sede de Mocima da Praia, ainda que muito timidamente. Há populações que estavam deslocadas em Palma e que começam a regressar para Mocima da Praia. Na zona oeste de Mocima da Praia, nomeadamente em Diaca, já começam também a regressar pessoas. Na Vila Sede de Macomia, hoje também já regressam mais pessoas. Já há condições de assistência alimentar às populações que estão nestas zonas, há condições de assistência humanitária, de saúde. Então, há melhorias. É possível já ocupar e administrar territórios que antes eram inalcançáveis. É preciso dizer que em abril do ano passado, grande parte do território não era sequer administrado ou ocupado pelas forças moçambicanas. Hoje continua a situação ainda longe do desejável, porque os funcionários públicos não têm ainda condições para regressar em muitas áreas, continuam sem haver escola, continua sem haver serviços públicos, continua a haver uma presença sobretudo de militares. O Estado faz sentido, sobretudo, pela presença do Exército. É um Estado militar que está lá presente, com muitas tropas moçambicanas e estrangeiras. A situação de segurança melhorou, mas está longe ainda de ser aquela que vai proporcionar um regresso massivo das populações e depois o investimento em condições de desenvolvimento daquela população. Né? Então, uma guerra de guerrilha é uma guerra de paciência. Aquelas matas são densas, há muitas zonas para as pessoas se esconderem, e depois há aldeias isoladas, no meio de matas densas, que criam as condições ideais para uma guerra de guerrilha, porque os guerrilheiros vão lá, atacam, queimam, destroem, pilham, portanto, roubam, raptam e vão reforçando as suas fileiras com jovens adolescentes raptados, raptam mulheres para carregar e para depois ficarem como esposas dos guerrilheiros e levam mantimentos. Então isto reproduz todo o ciclo vicioso da violência, não recupera economicamente, a população não diminui a pobreza, pelo contrário, aumenta a violência e aumenta a possibilidade de recrutamento de pessoas de forma voluntária, porque pessoas que não têm outra alternativa senão aderir a estes grupos violentos para conseguir comida e vingarem-se de situações de injustiça e de exclusão social profunda que se vive ali. Pode-se falar numa deslocação da violência em Cabo Delgado? Sim, sem dúvida. A tática do guerrilheiro, que é a tática de, perante uma confrontação de um inimigo mais poderoso, em vez de o enfrentar onde ele está mais poderoso, é dividir-se em pequenos grupos e irem atacar na retaguarda onde o inimigo não tem capacidade de se defender. Então é nestas aldeias isoladas mais a sul, que são apanhadas de surpresa, onde este grupo consegue encontrar um sítio para se reorganizar, encontrar logística para se alimentar, raptar outras pessoas e confundir o adversário e portanto, obrigá-lo a reorganizar. Então, a Ancoado tem mais efeito mediático por vários motivos, porque tem ali algumas empresas de
exploração de recursos naturais, de pedras preciosas, de grafite. Afeta particularmente a Monte Coelho Ruby Mining, que é uma empresa multinacional que extrai rubis. Portanto, é uma empresa que simbolicamente tem um peso muito importante ali na província, porque há um conflito antigo entre essa empresa e os garimpeiros. E essa empresa é um dos grandes contribuintes fiscais em Cabo Delgado. Então, eles estão ali à porta do distrito de Monte Coelho, à porta das minas de Namanhumbir, que são zonas com matas também densas, são zonas onde os insurgentes poderão ter condições para se esconder e até capitalizarem o descontentamento dos jovens locais impedidos de fazer o garimpo, e mobilizando até jovens para a atividade de garimpo para financiar a guerrilha. Portanto, há aqui todo um conjunto de preocupações, porque é uma zona também socialmente tensa, com conflitos que já vêm de média duração e que estão longe de estarem resolvidos. E depois fica naquele eixo Pemba-Monte Coelho, onde há uma estrada nacional que segue até a Niassa. Então é um corredor que é muito utilizado pela população de Pemba e que afeta profundamente a população da capital, e a população essa que está mais próxima da comunicação social e causa depois mais visibilidade, mais pânico, e é em torno do pânico que os insurgentes depois jogam, não é? Provocando ataques espetaculares, aliás, que nem são assim tão espetaculares, são 6, 7, 8 pessoas que queimam uma aldeia, dão uns tiros, vão decapitar uma pessoa, pedem à esposa para levar a cabeça do marido até a aldeia seguinte a informar: nós já estamos aqui. E depois há pessoas que na aldeia seguinte vão filmar, vão circular pelas redes sociais essas imagens, vão depois sair na imprensa e vão provocar este pânico. E então é em torno deste pânico e desta comoção social que depois, do sentimento de medo, não é? Que depois os insurgentes exploram. Tem havido apelos das autoridades moçambicanas para que as populações regressem às suas zonas de origem. Tem havido também apelos contraditórios, a dizer que talvez ainda não seja a altura de regressar a casa. Há pouco evocou precisamente o regresso de algumas populações. Há condições neste momento para isso? Em algumas zonas as pessoas estão a regressar, não propriamente as zonas baixas, mas as zonas de Muidumbe, que fica ali no Planalto de Moeda. Mesmo cá na zona baixa, algumas pessoas que estão a regressar. Muita gente regressou para a costa de Kisanga, também para Bilibiza e Macomia, algumas pessoas também regressaram. Mas depois temos outras pessoas, por exemplo, em Enclaves, que neste momento estão a fugir. Então há movimentos contraditórios. Algumas pessoas regressam, outras pessoas estão a fugir pela primeira vez inclusivamente. Outras que regressaram para aldeias no cima da praia, a cerca de 50 km da Vila Sete, que foram atacadas e agora estão deslocadas na Vila Sete, cima da praia. Então há movimentos populacionais contraditórios. Uns regressam, outros fogem. Outros casos são movimentos circulares, deixam uma parte da família nos centros de refugiados e outra parte arrisca a regressar, onde vão pescar, ou onde vão plantar mandioca ou outras coisas, e tentar multiplicar os rendimentos num contexto de redução do apoio do PMA, do Programa Mundial de Alimentos. O Ministério da Defesa de Moçambique tem apontado dificuldades no combate ao terrorismo e, nomeadamente, na identificação de quem financia os terroristas. De facto tem, ou pelo menos não tem havido evidências claras. Não sabe se eles próprios financiam através do roubo. A grande parte dos ataques que fazem é com armas ligeiras. Nem todos têm armas de fogo, muitos atacam com katanas, pelo menos os últimos relatos falam disso mesmo. E, por outro lado, grande parte das armas que eles usam, há evidências que eram armas roubadas já às Forças Armadas. Então, não está muito claro qual é o nível de ligação internacional deste grupo em relação ao Estado Islâmico. É verdade que o Estado Islâmico tem reivindicado estes ataques, não se sabe ao certo que tipo de apoio é que eles fornecem. Então, há esta incógnita. Era João Feijó, investigador e coordenador do Conselho Técnico do Observatório do Meio Rural em Maputo.